primeira cara nova, já bem lembrada pelo torcedor atleticano após clássico, Felipão na bronca e Atlético perdendo importante peça de seu tabuleiro para CBF. Se inscreva, ative todas as notificações e deixe sua curtida para que possa também acompanhar um pouco mais em relação ao que se passa de bastidores do Atlético nessa temporada de 2024, que apenas está começando no futebol brasileiro para as demais competições. Num jogo que prometia ainda muita emoção, o Atlético deixou a sua torcida frustrada mais uma vez ao estar enfrentando o Cruzeiro dentro de sua casa. A derrota levanta muitas dúvidas sobre como o time está se saindo e as suas estratégias para a temporada de 2024, mesmo estando apenas ainda no início. O Atlético entrou em campo com um plano que não deu muito certo. As ideias que deveriam surpreender o outro time foram mal executadas e resultaram também em um jogo muito abaixo do esperado pelo torcedor que esteve acompanhando a partida. Faltou também muita organização e trabalho em equipe, e permitiu com que o Cruzeiro estivesse explorando algumas falhas na defesa e pudesse conquistar a vitória em cima do Galo. O que mais preocupa também foi a falta de iniciativa do Atlético. Em vez de tentar dominar o jogo, pois jogava dentro de sua casa ao lado de seu torcedor, o time se limitou a pouquíssimos ataques e assim deixou a sua torcida também muito irritada com relação a isso. Uma falta de ousadia nas jogadas impediu com que o Atlético estivesse mostrando um pouco mais do seu estilo de jogo e que pudesse trazer mais sustos para a equipe rival. É importante também analisar toda a falta de criatividade que o Atlético teve nesse jogo em específico. As jogadas previsíveis tornaram-se fácil para que o Cruzeiro pudesse se organizar de uma forma mais defensiva e que pudesse neutralizar os poucos ataques que o Atlético esteve buscando realizar. O time precisa urgentemente estar repensando toda a sua abordagem de maneira tática através do técnico Felipão e assim buscar mais variações que possam surpreender os adversários já nos próximos jogos através de treinamentos. Felipão também tratou de comentar um pouco mais sobre a partida. Abre aspas, não tenho o que explicar, o torcedor está decepcionado assim também como a comissão. Não jogamos o que pretendemos e o que achávamos que podíamos. O jogo igual foi até a hora que teve o gol. Tivemos a bola do jogo no início e não conseguimos marcar. Fecha aspas, disse ainda o técnico ao comentar um pouco mais sobre a partida do Galo em questão realizada na Arena MRV. Você, torcedor atleticano, que avaliação faz sobre essa partida em específica que aconteceu entre Galo e Cruzeiro? Outro assunto que também foi comentado pelo técnico Felipão foi a possibilidade de um jogador bem conhecido da torcida aparecer novamente no clube, sendo ele o atacante Bernard. Para Felipão, que buscou ter um pouco de cautela ao falar sobre o assunto, destacando também até o momento em que ele não possui tanto conhecimento sobre a situação em que esse possível negócio se encontra. No entanto, ao explorar as possibilidades, o treinador enxerga a chegada de um jogador como ele como uma grande conquista para o Galo. O jogador que teve sua formação no clube carrega também consigo uma história com o Atlético e que poderia ser fortalecida ainda mais os laços entre o jogador e a equipe em caso de um retorno para o Galo. Abre aspas, eu não tenho nenhum conhecimento ainda, como eu poderia estar avaliando. Posso avaliar como uma grande conquista do Atlético, um jogador formado pelo Galo, ou com uma vida dentro do Atlético, fecha aspas, disse ele em um primeiro momento ao ser perguntado sobre uma possível negociação entre o Atlético Mineiro e Bernard para o seu retorno ao Galo. Ele ainda tratou de continuar falando, abre aspas, se vier, vem porque gosta também de viver em Belo Horizonte e gosta do Atlético. Provavelmente, e pelo que tenho visto nos jogos da Grécia, ele tem jogado bem e provavelmente tem a chance de fazer vários contratos pelo mundo, fecha aspas, falou ainda Felipão ao comentar sobre as chances do atleta retornar para Minas Gerais e defender o Atlético Mineiro. Felipão e Bernard se conhecem muito bem, pois ambos estiveram trabalhando pela seleção brasileira
Inclusive, foi o atual técnico do Atlético que esteve chamando o meia para a Copa do Mundo que aconteceu no Brasil em 2014. Ele foi o atleta selecionado para que naquele momento pudesse estar buscando substituir Neymar, que sofreu uma lesão. Agora pode-se abrir novamente a oportunidade do Atlético estar unindo esses dois profissionais juntamente no Galo. Na minha visão, seria muito interessante ver um trabalho de ambos no Atlético de 2024. Você, torcedor atleticano, o que pensa? Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião. E o Atlético perderá em breve um de seus principais responsáveis por contratar jogadores em seu elenco. Isso porque o diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, esteve aceitando a proposta da Confederação Brasileira de Futebol para assumir um cargo de destaque na entidade máxima do futebol brasileiro. Essa decisão agora fará com que o Atlético tenha que perder um dos principais dirigentes de sua equipe, também do futebol brasileiro, para os próximos momentos. Assim, ao aceitar a oferta da CBF para se tornar o diretor de seleções, Rodrigo Caetano vai adicionar um novo capítulo em sua carreira, deixando nesse momento o Atlético, e essa mudança não apenas coloca uma evidência de sua competência e reconhecimento profissional. Nesse primeiro momento, em relação a esse acerto, é importante destacar que Rodrigo Caetano, nesse momento, não abandonará suas funções como diretor de futebol do Atlético. Assim, ele cumprirá, por um momento, a dualidade dos papéis para criar uma dinâmica um pouco mais única e fazer com que o Atlético também possa ter um controle do seu próximo substituto, para que possa pegar o trabalho em andamento e saber um pouco mais de todas as questões relacionadas que Rodrigo Caetano já tratava de forma anterior no Atlético. O Rodrigo Caetano já é cobiçado por outras equipes e agora chegou ao patamar da seleção após a reestruturação que a entidade tem passado e buscado realizar após a última Copa do Mundo de 2022. Assim, ele se tornou o principal alvo da entidade para essa nova remodelação que tem feito de maneira interna muitas mudanças com novos profissionais que possam fazer com que a seleção brasileira possa alcançar os seus objetivos na próxima Copa do Mundo. Assim, ele foi selecionado e o Atlético não teve como segurar. Se é o desejo do profissional mesmo é se transferir para a entidade máxima, o ápice onde ele pode chegar em relação a uma seleção. Agora ele mudará todo o seu destino, passando a integrar a seleção pentacampeão do futebol mundial. Na minha visão, uma grande perda para o Atlético Mineiro, mas mostra o quão esse profissional também é muito qualificado e que o Atlético esteve conseguindo grandes conquistas com ele ajudando. Você, torcedor atleticano, o que pensa? Comenta aqui abaixo a sua opinião referente a também Rodrigo Caetano e a essa saída dele